Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a aula 6 do módulo 6, é a penúltima aula desse módulo. Hoje nós vamos estar falando sobre as características gerais dos eumintos e as principais infecções causadas por eumintos. Os eumintos, eles também são conhecidos como vermes, né? Então, muitas das vezes, o nome mais comum que a gente escuta falar são vermes. Então, eumintos também são chamados de vermes. Eles pertencem ao reino Animalia e são organismos pluricelulares. Têm vida livre e vida parasitária. Isso vai depender do quê? Vai depender do momento do estágio evolutivo que eles estejam. Sua presença está associada quase sempre ao baixo desenvolvimento econômico, carência de saneamento básico e a falta de higiene. Então, a gente vai ver que a maioria dessas doenças são doenças de comunidade, doenças que estão relacionadas com a questão do saneamento básico e falta de higiene, tá? Então, assim, a última característica geral dos eumintos é que eles são basicamente subdivididos em 3 filos. A gente tem esses 3 filos dentro da classe, dentro dos eumintos, ok? Primeiro filo, plateumintos, tá? Os plateumintos, eles também são chamados de vermes achatados, em forma de folha ou fita. Tem a classe cestoda e classe trematoda. Então, aqui o melhor exemplo é a tenha, né? Que ela tem o corpinho dela, é bem achatado, então dá essa característica dos plateumintos, da subdivisão dos eumintos, né? Que é o primeiro filo. O segundo filo é os nemateumintos, que já são chamados de vermes cilíndricos, certo? Então, repetindo, plateumintos, vermes achatados, nemateumintos, vermes cilíndricos. Um exemplo bem legal que a gente tem aqui são os ascaris lumbricoides. Professora, mas quando você fala verme achatado, verme cilíndrico, é só observar a forma, o corpo do verme. Aqui é um corpo mais achatado, parece uma fita, e aqui já é mais cilíndrico, né? É um formatinho cilíndrico mesmo do corpo. Os anelídeos, eles são dentro da classificação dos eumintos, mas eles não parasitam o homem. Então, nós não vamos estudar aqui, porque a finalidade da gente estudar a microbiologia aqui é a gente direcionar para as doenças da comunidade, ok? Então, eles não são parasitas anelídeos, como, por exemplo, a minhoca que está ali no solo, que tem uma certa função ali de adubação lá no solo para as plantas. Então, para a gente, ela não tem uma característica parasitária, então ela não é interessante para a gente estudar aqui hoje. Conceito de hospedeiro. É importante que eu vou trazer esses conceitos para vocês, que acredito que vocês já ouviram, ou se não ouviram, vão ouvir a primeira vez, né? Então, a gente tem o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. No hospedeiro definitivo, é escrito definitivo, porque ali o verme vai estar na sua fase madura, vai estar na sua fase adulta, digamos assim, pronta para se reproduzir, onde ocorre a reprodução sexuada. Quando a gente chama de hospedeiro intermediário, a gente está falando daquele hospedeiro, tá? Quando eu falo hospedeiro, gente, pode ser o homem ou pode ser um animal, tá? O hospedeiro intermediário, aqui no caso, ele está na sua fase larvária, ou seja, uma fase intermediária, ele ainda não chegou à fase adulta. Aqui nós temos 2 grupos, temos uma divisão bem básica dos eumintos. Existem bioeumintos e existem geoeumintos. Bioeumintos são aquele cujo ciclo evolutivo exige a participação de 2 ou mais hospedeiros além do homem. Então, tem que ter o homem, tem que ter o animal, né? O geoeuminto são aqueles cujo ciclo evolutivo pode ocorrer a partir no solo, presidindo, né, o hospedeiro do homem. Então, geoeuminto, geo lembra solo. Significa que uma fase evolutiva desse parasita pode se desenvolver no solo, não necessita basicamente de um segundo hospedeiro, como aqui no caso do bioeuminto. Bio é vida, né? Então a gente precisa de mais de um hospedeiro. Aqui no gel não. Certos parasitas eles conseguem se desenvolver mesmo no solo, em ambientes como água, como terra, tá?
Lembra essa figura que eu trouxe da aula passada? Eu disse para vocês que é uma visão geral. Aqui eu circulei os principais que a gente vai falar. Parasitoses, modos de transmissão. Então, a gente tem água, solo e alimentos sexuais, animais domésticos. Então, esse em azul são os protozoários que a gente viu aula passada. Esses em rosinha aqui são os nossos eumintos, que estamos estudando, não que temos, tá? Então, aqui a gente tem modos de transmissão pela água, a gente tem a larva esquistossomose, né? Solo e alimentos, a gente vai ver nematóides, cestoides. Então, a gente vai ver mais para frente essas infecções. Isso aqui é só um quadro geral para vocês verem quais são os modos de transmissão dessas parasitoses. Geralmente, por água, solo, alimentos contaminados, animais domésticos, ou insetos, né? Vetores, tá? Então, vamos lá para as principais infecções causadas por eumintos. A primeira que a gente tem é a esquistossomose. O agente etiológico aqui é o xistossoma, principalmente o xistossoma mansoni, tá? Essa doença é a popularmente conhecida como barriga d'água. A gente vai já ver por que é a barriga d'água, porque a barriga fica num volume extremamente grande. Então, ele é um plateuminto, o xistossoma mansoni, é um plateuminto da classe Trematoda e ele tem a forma de verme adulto, forma de ovo e forma de larva, tá? Então, olha as três formas que ele tem, o xistossoma mansoni. Forma de ovo, forma de verme adulto e forma de larva. Aqui é um exemplo da forma de ovo, isso daqui é uma visão do microscópio. A gente vê aqui ele em formatinho de ovo, aqui de verme adulto e aqui de larva, certo? Então, aqui a gente tem também o verme adulto, a gente encontra no homem, é a forma reprodutiva. Então, ele tá ali no homem, se reproduzindo, se multiplicando. Esses ovos aqui são o que a gente encontra no solo. Professora, mas como a gente encontra isso no solo? Vamos já lá falar na forma de transmissão, né? No ciclo evolutivo. E aí a gente tem larvas, que é chamada de miracídio, que são as larvas presentes no caramujo. Sim, é aquela doença do caramujo. E tem as larvas cercárias, que conseguem penetrar no homem. Então, a transmissão é contato dos seres humanos com a água contaminada por cercária. Então, cercária é a larva que consegue infectar, penetrar no homem. Então, aqui é o ciclo biológico da esquistossomose. Vamos começar por aqui, pelo homem. Vamos dizer que aqui já tem uma pessoa que já está infectada. Essa pessoa que está infectada, ela libera os ovos nas fezes e alguma parte também na urina. Então, vamos dizer que essa pessoa está infectada e ela está com o verme se multiplicando no fígado e na região intestinal, por isso que dá aquele volume abdominal. Então, ela vai lá e libera os ovos, né? Os vermes adultos cruzam e aí liberam ovos. Esses ovos são liberados no solo. Como, professora? A questão do saneamento sanitário que eu falei para vocês, né? Quando a pessoa vai, digamos assim, numa região que a pessoa ela faz as suas necessidades e libera no solo, nos esgotos, e daí eles acabam liberando nas fezes esses ovos. O que acontece? Esses ovos, eles são liberados e se transformam em larvas. Quando eles chegam na água, eles se transformam em larva. Essas larvas, chamada miracídio, ela infecta o caracol, que é aquele caramujo que a gente chama. O caramujo, lá dentro do caramujo, ela fica se multiplicando e se maturando até ela formar cercária. Quando ela chega no estágio de maturação em que ela se transforma em cercária, ela abandona o caramujo e ela tem esse potencial de nadar na água. Sim, gente, nadar na água. Então, vamos lá, ela tá nadando na água e aí, de repente, pam, ela encontra uma outra pessoa que não tá doente e aí ela consegue penetrar pela pele dos pés da pessoa e aí ela penetra e após a penetração elas começam a se transformar de novo, se disseminando pelo sangue, atingindo o fígado, o intestino e aí o ciclo se reinicia.
A sintomatologia na fase aguda, o paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, calafrio, suor, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, dor de cabeça, mal-estar e prostração, a um certo momento emagrecimento, falta de apetite, dor de barriga intenso, né? Só que na forma crônica, né, a pessoa já tem ali no trata, ao mesmo tempo que ela vai emagrecendo, a região abdominal ela vai aumentando. Por quê? Porque a gente tem alterações no fígado e no baço, que é onde os órgãos, onde está tendo uma multiplicação muito intensa dos vermes adultos. A profilaxia consiste em evitar o contato com águas onde principalmente existe a caramujo, porque caramujo é o hospedeiro intermediário, né? E também a questão do saneamento sanitário é muito importante, né? Outra doença é a teníase, também chamada de cisticercose em alguns momentos, tá? Teníase / cisticercose, a gente vai já ver por quê. Então, o agente que causa essa doença é a tenha, né? Tenha sóleo, quando a gente está falando de contaminação por suínos, né? Porco. E tenha saginata, que é por bovinos, né? Carne do boi. Então, ela é um plateuminto da classe Cestoda, possui um corpo dividido em vários anéis. Esses anéis, cada anel desse é chamado de proglote. Bem aqui é a tenha adulta, certo? Então, ela é um verme muito grande, ela adquire um tamanho enorme. Cada quadradinho desses que vocês podem visualizar aqui é chamado de proglote. Na verdade, não é quadradinho, se chama anéis. Dentro de cada um proglote desse, ela tem um ovário e um testículo. Agora imaginem, ela se reproduz sozinha, né? Então, ela tem uma extremidade anterior, que se chama as cólex. Aqui a presença de ventosas. Essas ventosas, elas servem para fixação no hospedeiro, né? Para ela poder retirar os nutrientes. Então, esse gancho ele fixa na parede intestinal para que ela consiga retirar sangue, todos os nutrientes para crescer. Ao mesmo tempo que ela está se nutrindo, cada proglote desse está se multiplicando. Por quê? Porque ela tem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino em cada proglote. Então, a multiplicação dela é muito imensa, né? Muito rápida. E é justamente por esse motivo que a gente tem esse tamanho exagerado desse verme. A transmissão é quando a gente faz a ingestão de ovos e cisto seco presente em alimentos contaminados. Aqui é um exemplo de uma carne, principalmente em alimentos crus ou mal cozidos, tá? Aqui é um exemplo de um ovo, né? Então, qual que é o ciclo biológico? O homem é o hospedeiro definitivo e o suíno e o bovino são intermediários. Então, cada proglote daquele fecundado é eliminado pelas fezes. Então, tá aqui, vamos dizer que é uma pessoa contaminada, o indivíduo ele fez a ingestão de carne crua ou mal cozida, e aí ele se contaminou, o parasita se fixou na região intestinal por esses cólex, né, que tem essas ventosas aqui na frente. Essa daqui é da tenha saginata, essa aqui é da tenha sóleo. Os adultos se desenvolveram no intestino, foram lá crescendo, multiplicando. Proglotes grávidos são eliminados. Lembrando que esses proglotes você consegue visualizar nas fezes, que eles são eliminados nas fezes. E aí contamina o solo, né? Contamina os alimentos e tudo. E aí os bovinos e os suínos contaminam se ingerindo, né? Esses ovos ali em plantas, o que estiver contaminado. E a larva penetra pela parede intestinal, chegando até a musculatura da carne do animal. E aí o que acontece? Quando você não faz o cozimento correto da carne, se ela estiver contaminada, você vai acabar ingerindo essa larva que penetrou na musculatura, certo? Então, assim, depois que fica os ovos no ambiente, esses daqui são os hospedeiros intermediários, né? O bovino e o suíno. Eles podem contaminar, né? Eles se contaminar quando eles vão ingerir a água, alimentos, né, no solo. E aí eles acabam também se contaminando e a carne fica contaminada por essas larvas, porque as larvas penetram dentro do músculo, da musculatura, certo?
E aí uma pessoa saudável que não tinha foi lá e comeu aquela carne mal cozida contaminada e aí reinicia o ciclo. Quando a gente fala de cisticercose, é porque a ingestão foi diretamente da larva que eclodiu do cisticerco. Então, já, digamos assim, o cisticerco já não tem já só a larva que saiu do proglote, ela já está eclodindo, né? Eles encaminham para o trato digestivo, a corrente sanguínea, e eles podem se alojar em órgãos como cérebro, olhos, colunas e músculos. Professora, quer dizer que é outro parasita? Não, é o mesmo, só que é uma outra situação muito grave, tá? Então, a gravidade também vai depender de órgãos afetados. Se for olho, se for o cérebro, vai ser muito mais grave, né? Então, por exemplo, aqui, esse vai ingerir o ovo e esse vai ingerir a carne dele mal cozida, o cisticerco, com a larva eclodindo. Um cisticerco, por exemplo, localizado no cérebro, pode causar dor de cabeça, convulsão, confusão mental e até a morte. Obviamente é o caso mais grave, né? Porque um comprometimento cerebral é um comprometimento basicamente de todas as outras funções do nosso corpo. Então, a teníase, ela não tem só a questão da tenha, ela tem a questão do cisticercose também. Aqui é os proglotes que eu falei para vocês. Isso daqui é um proglote e isso daqui é eliminado nas fezes. Então, as pessoas que têm isso vão observar nas fezes esses pedaços brancos, né? Então, sintomatologia, alargamento abdominal, principalmente porque o verme ele tem um tamanho exagerado e se multiplica bastante. Aumento de apetite, perda de peso, enjoo, perturbações, irritação, fadiga, insônia, liberação dos espermatozoides nas fezes. No caso da cisticercose, pode ser distúrbios cerebrais, musculares e oculares, tá? Então, a gente tem vários sintomas aqui. Profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico, fiscalização das carnes de porco e boi, cozimento prolongado. Outra coisa que a gente que tem que falar bastante, não só dessa, mas de todas essas que nós vamos trabalhar hoje, é a questão do tratamento de doentes, porque a gente vai ver que sempre você vai ter ele eliminando, também vai ter uma via de eliminação que ele vai acabar eliminando no solo, no meio ambiente e contaminando outras pessoas. Então, é necessário que você faça o tratamento dos doentes. Outro que a gente tem é a ascaridíase, que é também chamada de lombriga, né? Lombriga. Então, a agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. Ele é um nemateuminto, possui a forma de verme adulto no homem e as fêmeas, elas em geral, são maiores que os homens. Ó. Vocês estão vendo a fêmea aqui e aqui é o macho, né? Essa é uma das doenças mais prevalentes que tem. Aqui é uma foto do ovo, uma foto que a gente visualiza no microscópio do ovo do Ascaris. Então, ele tem a forma de verme adulto no homem e a forma de ovos no solo e na água, tá? Então, são duas formas, verme adulto e ovos. A transmissão é quando a gente faz a ingestão desses ovos. Como faz a ingestão? É quando eles estão presentes em solo, quando a gente fala solo, principalmente em alimentos, né, que tem resíduo de solo, que não é bem higienizado, água contaminada e nas próprias mãos. Por exemplo, uma pessoa que já é contaminada vai ao banheiro, faz as suas necessidades, a gente vai já ver que os ovos eles são liberados nas fezes e ela não higieniza a mão, e aí a gente sabe que a principal fonte de contaminação também nas nossas mãos são o quê? As unhas. E aí você bota a mão na boca e acaba o quê? Ingerindo esses ovos sem perceber. E aí você faz a reinfecção. Então, o ciclo biológico do Ascaris é bem simples, mas ele tem uma complicação bem, digamos assim, interessante. Após a ingestão no intestino delgado, aqui a pessoa ingeriu, são liberadas as larvas que atravessam as paredes desses órgãos e se direcionam aos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, o Ascaris, ele consegue fazer uma viagem, um tour pelo seu corpo. Então, a gente tem aqui o verme adulto, né, intestino grosso e intestino delgado. Então, assim, os ovos são eliminados nas fezes, contaminam o solo e a gente ingere, através de água, alimentos contaminados, o ovo embrionário. Aqui é o ovo, isso daqui é uma verme dentro do ovo. Então, esse ovo vai eclodir, a verme vai ser liberada, isso aqui já é dentro do corpo da pessoa. E aí, ela vai o quê? Vai no fígado,
e aí ela começa a fazer o tour, porque ela consegue chegar nos vasos sanguíneos. Então, ela pode chegar no coração, nos pulmões, causando aquela tosse, que muitas vezes as pessoas sentem isso, uma tosse persistente. Podem passar, aí depois que ela faz um tour, né, no seu organismo, pode passar no coração, no pulmão, aí ela vai voltar, passa pela traqueia, vai cair no esôfago, estômago de novo, e aí que ela vai voltar para o intestino. A grande complicação é que, digamos assim, se ela causar alguma obstrução em algum vaso aqui no coração, no pulmão, isso daí é um problema muito sério. Por isso que muita gente tinha antigamente, acredito que hoje não tem mais tanto, mas é aquele ataque de verme, né? Então, lá no intestino, elas vão se reproduzir e aí elas vão liberar ovos, né? Que vai sair nas fezes e aí reiniciar o ciclo. A sintomatologia é distensão, febre, dor abdominal, diarreia, náusea. Pode ter também bronquite, pneumonia, pela questão da circulação lá no pulmão. Convulsões, esgotamento físico e mental, são alguns sintomas que pode apresentar dependendo do órgão que ser afetado. Então, aqui, por exemplo, é um intestino dessecado. Esses são vermes que se multiplicam com muita intensidade, então eles se multiplicam em quantidade muito grande, tá? Então, a profilaxia é higiene pessoal, saneamento básico, higienização dos alimentos e tratamento dos doentes, principalmente. Então, aqui a gente tem a ancilostomíase, né, que é o ancilóstoma duodenale ou Necator americanus. Essa doença também chamada de amarelão. É o nematelminto, que possui a forma de verme adulto, a forma de ovos e larvas no solo. Então, verme a gente encontra no homem, ovos e larvas no solo. Então, aqui são o verme adulto, aqui é a fêmea, que é o macho, tá? Então, como que ocorre a transmissão? Penetração ativa da larva na pele ou mucosa, principalmente na região dos pés. Por quê? Porque geralmente a pessoa vai estar com os pés em contato direto no solo contaminado. Então, quando ela pisa descalça, né, a larva ela consegue penetrar aqui na pele dos pés, né? Assim como também nas nádegas e nas mãos, certo? E aí, também pode ocorrer a ingestão dessas larvas junto a alimentos, quando eles estão não muito higienizados. Então, vamos lá, o ciclo biológico. Primeiro começa aqui, tem uma pessoa que já está doente, vamos lá dizer assim, e aí ela elimina ovos nas fezes, né? Então, os ovos, quando eles chegam lá no ambiente, eles eclodem liberando um tipo de larva, que é chamada de larva filarioide. Essas larvas elas vão se desenvolver a um estágio de maturação até que elas conseguem penetrar na pele dos pés da pessoa e aí reinicia o ciclo, né? Vão e se desenvolve lá no intestino, liberado pelas fezes ovos e fica nisso. Então, o homem é o único hospedeiro aqui. A sintomatologia, primeiro a gente tem uma lesão cutânea, porque ela vai penetrar, né, pela pele dos pés, então você vai ter uma hipersensibilidade com irritação local, prurido e edema. Pode ter lesão pulmonar, ele é um verme que ele consegue se locomover e fazer um estrago por causa disso daqui, que são os dentes, tipo uns dentes que ele tem, uma rádula que ele consegue se fixar e dilacerar a mucosa, tá? Presença de focos hemorrágicos, onde as larvas perfuram a parede dos alvéolos, certo? Lesão da mucosa intestinal e exfoliação sanguínea. A exfoliação sanguínea é quando você começa a liberar sangue nas fezes. Por que isso acontece? Porque ele dilacera a mucosa intestinal, causando pequenas hemorragias. Aqui por causa desses dentinhos, né? Que ele consegue morder e dilacerar a mucosa e a pessoa fica perdendo sangue. Profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico e tratamento dos doentes. Tem também a enterobíase e oxiuriose, que é também chamada de tuxina, causada pelo enteróbios vermiculares. São pequenos vermes, também nematódeos, possui a forma de verme adulto no homem e a forma de ovos na superfície, né? Na superfície, porque eles conseguem sobreviver no ambiente também.
Então, aqui é a forma de ovo e aqui é a forma de larva ou verme adulto. Transmissão, ingestão de seus ovos. Parasita com grande poder de infecção, pois seus ovos necessitam de apenas 6 horas para se tornarem infectantes. Então, como que acontece isso? Tem uma pessoa, digamos assim, que está contaminada, e aí ela começa a liberar esses ovos, né? Pelas fezes. Só que esses ovos, as larvas, ela tem o poder de migrar. Então, elas caminham até uma parte do reto, se reproduzem, liberam seus ovos e voltam, tá? Então, assim, ao serem ingeridos, os ovos sofrem a ação do suco gástrico e do duodenal, libertando as larvas, que se digerem no seco, onde fixam-se e reproduzem. A fêmea fica migrando para o reto, ela vai e volta. De noite, a fêmea sai do reto, deposita os ovos na mucosa anal e volta para o lado externo do corpo, voltando para o interior. Então, esse movimento que ela faz é justamente o que causa intensa coceira, né, na região anal. Então, assim, quando ela libera nas fezes, contaminando o ambiente, os ovos a pessoa ingere, e aí eles ficam se reproduzindo no intestino, mas na região, eles saem à noite para ir na região anal para ficar se reproduzindo e aí causando essa intensa coceira. Então, a principal sintomatologia é o intenso prurido anal, que é a coceira, que se exacerba no período noturno, quadro de irritabilidade e insônia, porque a pessoa não consegue dormir, náuseas, vômitos, dores abdominais. Na mulher pode ter prurido vulvar, né, que é uma região muito próxima do ânus, a região vulvar, corrimento vaginal se ela migrar. Profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico e tratamento dos doentes. Basicamente tudo isso, né? Sempre eu falo a mesma coisa porque são doenças de comunidade. Então, a gente tem essa última doença, que é a tricuríase, que o agente é o Trichuris trichiura. Também é o verme nematóide, possui a forma de verme adulto e a forma de ovo. Verme adulto no homem, ovo no ambiente. Então, apresenta duas características marcantes. O aspecto de chicote, que é esse chicote depois do verme adulto, tem um chicote. E o dimorfismo sexual na fêmea, na extremidade do corpo é reta. E no macho é recurvada, aqui ó, essa extremidade é recurvada e na fêmea é reta. Então, os ovos podem ser disseminados pela mosca, os ovos desse Trichuris trichiura são extremamente leves, então eles são disseminados pela poeira. Se tu tiver no solo e aí bater um vento forte, ele consegue levantar e disseminar esses ovos. Então, como ele é extremamente leve, a mosca, quando ela senta no solo, ela consegue levar na própria pata dela de um lugar para o outro. Então, a infecção dos humanos se dá pela ingestão desses ovos. Principalmente, digamos assim, se a mosca conseguiu levar, pousou lá nas fezes contaminada, e aí ela vai e pousa no alimento, ou seja, ela já conseguiu transportar na pata o ovo. E aí a pessoa vai lá e ingere aquilo contaminado, certo? Então, assim, tem como adaptar o intestino grosso humano. Então, quando a pessoa ingere esses ovos, né, eles são semi-digeridos no suco gástrico, onde as larvas vão começar a eclodir, migram para o intestino, onde se fixam e ficam adulto, e elas começam a se reproduzir, liberando ovos. Esses ovos são eliminados nas fezes, e aí eles alcançam, né, o solo, o ambiente, e aí eles vão se amadurecendo, e aí a pessoa vai, né, e por algum motivo ingere novamente esses ovos e reinicia o ciclo. Então, os humanos são os únicos hospedeiros, são os hospedeiros definitivos. A sintomatologia, a grande maioria dos portadores pode ser assintomática, então a gente tem portadores que não têm sintomas, mas que isso não quer dizer que eles não transmitem, porque eles transmitem. Pacientes sintomáticos, a gente já tem diarreia, emagrecimento, insônia, irritabilidade, flatulência, desconforto abdominal, profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico e tratamento dos doentes. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essa foi a aula de hoje. A aula que vem é a última aula desse módulo. Nós vamos estar falando sobre ectoparasitas. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, até a próxima aula, ok?